Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente discutir e tentar entender um pouco melhor sobre os grandes estados totalitários. Para você que perdeu os outros vídeos e quer saber um pouco mais da história desses grandes modelos de estado, acessa aqui embaixo a descrição do vídeo que tem os links dos vídeos anteriores dos outros grandes estados, porque hoje o que a gente vai discutir é sobre o governo que se instaurou em Portugal, liderado por António de Oliveira Salazar, ou como ficou conhecido entre os estados totalitários. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o salazarismo. Então, entender a chegada do Salazar é entender um pouco do contexto político, social, cultural, econômico do mundo nesse momento que antecedeu a chegada do Salazar ao poder. Então voltamos um pouquinho para o início do século XX, né? Portugal, assim como todos os grandes países europeus, sofriam e passavam por grandes crises, grandes instabilidades políticas e econômicas durante o início do século XX. Portugal, em especial, tinha feito um processo extremamente importante de mudança política. Desde 1910, adotou como regime político a República, e até 1926 teve um momento bastante interessante, revezando democraticamente 9 presidentes, né? Então, durante esse momento, durante um momento que marcou uma crise e uma instabilidade, Portugal então viveu um processo bastante interessante e democrático. Mas os grandes setores conservadores e as classes médias não tinham uma representatividade nesse regime político, já que eles se caracterizavam por serem mais populares, ou como a gente costuma caracterizar, eram políticas mais de esquerda. Então esses setores mais conservadores acabavam faziam uma forte oposição ao regime republicano português. Isso acabou criando contexto e acabou levando então em 1926 a um golpe de Estado. Esses setores aliados ao exército português se aliaram e então derrubaram num golpe de Estado a República, instaurando um governo ditatorial sob o comando de Oscar Fragoso Carmona. Este governou até 1932 e estruturou um Estado com características autoritárias. E entre alguns dos membros do seu Estado estava então António de Salazar. Este mesmo, em 1932, organiza um golpe contra o próprio golpe de Estado que derrubou a República Portuguesa. Então, em 1932, um novo golpe instaura um novo modelo de Estado autoritário, comandado então por António Salazar. Esse novo Estado vai ficar chamado, ou vai se estabelecer e organizar este governo que vai ficar conhecido como salazarismo. Então esse governo ditatorial figura junto com o nazismo, com o fascismo, com o Franco na Espanha entre os grandes estados totalitários nesse momento. Então esses grupos, né, passam a controlar o governo português a partir dessas características autoritárias. Este regime, então, tinha como grande objetivo, primeiro, fortalecer a identidade nacional